A indústria brasileira sofre as consequências da crise econômica, não é de agora não, mas em julho o setor registrou a maior queda dos últimos 6 anos na comparação com o mesmo mês do ano passado. Vamos então ao nosso estúdio da BMF Bovespa conversar com Denise Barbosa. Denise, boa tarde. Esse resultado vem confirmar aquele enfraquecimento da indústria já que ocorria há alguns meses? É isso mesmo. Boa tarde, Sidney. A indústria se mostra aí em dificuldade já há vários meses. Aqui nessa tela a gente tem o desempenho mensal da indústria brasileira de janeiro até agora. Ela só ficou no positivo no mês de janeiro e no mês de maio. Agora, em julho, foi uma queda de 1,5%. De acordo com o levantamento da Agência Estado, essa queda aqui foi o dobro da pior expectativa entre todas as que eles coletaram. Ou seja, veio um número bem negativo mesmo e que o mercado não esperava. Alguns setores que se destacaram aqui na queda, alimentos e bebidas, caiu mais de 6%, derivados de petróleo 1,7%, indústria extrativa 1,5%. Nessa outra tela a gente tem aqui a comparação com julho do ano passado e todos os meses desse ano ficaram no negativo. Olha só, destaque para fevereiro, que a indústria caiu mais de 9%, em maio 8,8% e agora em julho 8,9% de queda. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente chamou aqui o Andrew Stoffer, que é economista da ANEFAC. Andrew, obrigada pela sua presença aqui com a gente. É o seguinte, a indústria ela já vem sofrendo já há vários meses, surpreendeu o tamanho da queda, mas não a queda em si, né? E quando é que a gente vai começar a ver uma melhora? Eu acho que vai demorar. A indústria está sofrendo, poderia ter uma possibilidade na parte de exportações, uma vez que o câmbio foi melhor ajustado e aumenta essa competitividade via câmbio, porém a nossa corrente de comércio internacional é muito pequena, né? Nós temos uma transação internacional que não corresponde às necessidades da indústria nacional em termos de competitividade, produtividade e volumes a serem exportados. Então, a indústria como um todo, claro que tem setores que andam um pouquinho melhor do que outros, mas como um todo ela ainda vai sofrer e eu acredito que 2016 também é um ano de sofrimento. Nós vamos melhorar, quem sabe, 2017 em diante. Agora, esse número é de julho, a gente está no comecinho de setembro, agora a gente já está chegando perto do Natal. Você acha que isso pode dar alguma melhorada com o começo das encomendas de Natal? Como é que você vê agora esse restinho de ano? Nós precisamos esperar, mas a expectativa não é muito boa, né? Aliás, pelo contrário, se a gente tem uma expectativa de fim de ano não muito favorável, as encomendas devem vir piores do que foram no ano passado, a indústria se encontra estocada, então existe realmente o risco das encomendas vindo menores, o desemprego inclusive aumentar, porque a indústria estocada não vai produzir o suficiente, não há essa necessidade de produção. Então não é um cenário favorável, alguma coisa tem que ser estudada em termos de melhoria e articulação para a indústria como um todo, para que ela não entre numa situação mais crítica do que já está, lembrando que o capital de giro da indústria está mais caro por conta dos juros da Selic aumentando, enfim, de tudo que está acontecendo, a indústria está sofrendo por vários fatores. Demanda, custo de dinheiro mais caro, problemas na produção, na mão de obra, então não é uma situação fácil para ela. Eu queria conversar com você daqui a pouquinho sobre juros, que hoje tem decisão do Copom, mas antes, André, eu queria que a gente visse aqui esses números. Bens de capital, que são as máquinas para produzir outras máquinas. A indústria investe em bens de capital quando ela vê crescimento no futuro, quando ela está otimista. Então, a queda na comparação mensal foi de quase 2% e na comparação anual de 27,8%. Isso aqui é um tombo expressivo, não é, André? É um tombo expressivo e muito preocupante, porque são os bens de capital que garantem o futuro do país, em termos de volume, de competitividade, de produtividade. É esse investimento que faz com que daqui a alguns anos o país esteja melhor. Se esses indicadores caem hoje, significa que não só hoje nós estamos vivendo uma situação ruim, mas também o futuro começa a preocupar. Esse futuro de 2, 3, 4 anos começa a preocupar. Então, bens de capital é algo que a gente tem que ter muita atenção e acompanhar para ver se há uma retomada de confiança e aí sim investimento. Isso retrata exatamente essa falta de confiança do empresariado em investir no futuro da sua produção. André, você citou os juros, né? A gente tem aqui um gráfico que mostra o desempenho da taxa de juros de agosto de 2013 até agora. Ela estava em 9%, antes ela chegou até 7,25%, a mínima histórica, mas aqui no nosso gráfico ela passa de 9% até o 14,25% ao ano, que foi a decisão passada. Hoje tem decisão de juros. Queria conversar com você o seguinte, de lá para cá, a gente teve o orçamento sendo enviado com déficit, ou seja, o governo não vai conter as despesas, não vai tirar dinheiro do mercado tanto para poder segurar a inflação. Tem o dólar subindo bastante, que também bate na inflação. O que mudou da última reunião do Copom para cá que poderia
influenciar aqui? E o que você acha que vai acontecer com os juros? Na realidade, a inflação está alta, né, por conta do câmbio, é um dos fatores que alimenta a inflação, como também dos preços administrados que foram corrigidos, e o índice de dispersão, ou seja, aquela inflação que dá para os seus diversos indicadores, ele está relativamente alto, ou seja, a inflação é generalizada, cresce independentemente desse nível de juros. Então, o fato de se aumentar juros eventualmente hoje, não produziriam um efeito razoável. E a gente tem que lembrar que esses juros que estão altos, comparativamente com a inflação, traduz num juro real futuro em torno de 6, 7% ao ano, que é muito alto para as condições mundiais atuais. E o país paga um custo muito alto para carregar isso. Nós pagamos, em termos de juros por ano, cerca de 7% do PIB. É um volume expressivo que se retira da sociedade para pagar juros. Então, eu acho que a expectativa hoje do Copom seria de não aumentar esses juros, né? Quer dizer, se encerrar esse ciclo, porque o efeito está sendo muito limitado, não vai se traduzir em algo efetivo e realmente chegou na hora da parte fiscal cumprir o seu papel. O governo tem que acertar o seu orçamento, senão não adianta só subir juros. Tem que economizar. Andrew, obrigada, pela sua presença. Sidney, rapidamente, antes de devolver para você, só vou mostrar o dólar, que o Andrew citou. O dólar, a gente vem falando aqui bastante. Olha só, ele chegou a 13,76 no meio do dia. Não há nenhuma razão específica de hoje. É aquela que a gente vem falando nos últimos dias. É essa insegurança com relação à economia do país, insegurança com relação às metas fiscais, se o governo vai conseguir economizar para pagar os juros da dívida. Antes de mostrar o Ibovespa, eu quero mostrar o dólar nesse momento. Alta de 2% a 3,76. Agora sim eu vou mostrar o Ibovespa, que sobe nesse momento 1,97% depois de 3 dias de queda, Sidney. Obrigado, Denise.